Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. O programa Eclésia agora, aos domingos. Você divulgue essa notícia para os seus amigos, para quem assiste o programa Eclésia. Quem quiser acompanhar conosco agora o programa Eclésia, sempre que a gente conversa aqui sobre um assunto relacionado à doutrina da igreja, sempre agora aos domingos, a partir das 19 horas, conversaremos aqui. O Padre Guido e às vezes alguns outros convidados também estão aqui comigo na bancada para conversar sobre esse assunto. O Padre Guido já no bloco anterior explicou bastante para a gente aqui a questão dos cristeiros, da cristiada, né? Que o programa de hoje a gente está dedicando a isso, sobre o testemunho dos cristeiros, né? Essa crise mesmo que a igreja enfrentou lá no século XX, começou na década de 20 do século passado, do século XX, onde lá no México um ditador, um governo que quis perseguir a igreja, primeiro de maneira constitucional, depois querendo fundar uma outra igreja, começou a perseguição, tirou as propriedades da igreja, começou até os assassinatos de cristãos. A igreja não podia existir mais de maneira livre. Com o apoio da Santa Sé, os bispos decidiram suspender o culto público, né? Não tinha mais missa pública, batizado, nada acontecia de maneira pública no que diz respeito à fé católica. A perseguição só foi aumentando e foi preciso, então, uma resistência católica, um grupo armado, né? Começou a resistir e acabou acontecendo uma grande guerra. Cerca de 25 mil cristãos foram assassinados, mas também do lado do governo, milhares e milhares de pessoas, mais de 60 mil pessoas também morreram, um episódio terrível. Inclusive, olha só, esse episódio dos cristeiros já foi assunto de filme. A gente vai até mostrar um trechinho agora, um trailer de um filme que dedica o seu roteiro a explicar um pouco mais dessa história. A gente tem um trechinho, dá uma olhada só, roda aí. Is under siege. A plot to poison the minds and hearts of our people, to turn them into religious fanatics. This evil, this threat, it will not be tolerated. You're an army fighting for God and for the church. We will fight with honor and dignity. In the United States, we've been following your war with the Catholic Church. I would hardly call it a war. There's a time for peace, a time for war. Even if I were younger, I would not fight. You cannot fight for something you don't believe in. I believe in freedom. The fate of Mexico, it's in God's hands, not yours or mine. This will be one of the most important battles of our struggle. If you lose this war, We're not going to lose this war. Why are you here? We want to be cristeros. Cristeros. Yes. We are going to send a message that freedom is our lives. And we will defend it or die trying. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva Cristo Rey! Legal, né? A gente fez questão de mostrar o trailer desse filme porque é uma obra interessante também, baseada em fatos reais, que ajuda a gente a entender um pouco mais esse episódio, esse triste episódio que a Igreja do México enfrentou, né? Olha, nós mostramos agora imagens desse filme, claro, né? São imagens, são atores, mas a gente estava mostrando aqui durante o programa fotos reais de alguns cristeiros. Põe pra gente de novo aí, Bruno, por favor. A gente tem algum registro, né, de fotos antigas de cristeiros entre essas pessoas. Está aí, ó, pessoas que foram mesmo trabalhando então nessa resistência, pegaram em armas para defender não só a dignidade, a liberdade de culto, mas salvar suas próprias vidas, Padre Guido. Isso aí era questão de vida ou morte, né? É porque se eles não tivessem usado as armas, teriam sido praticamente mortos todos. Por isso entraram num direito e num dever também. E quanto a isso, Eric, vale a pena
até citar o que a Igreja diz a respeito deste assunto digamos assim, da legítima defesa. Ah, é que nós conversamos sobre isso no bloco anterior, né? Mas explica bem para a gente isso, Padre Guido. O artigo 2265 do Novo Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, que a legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Certo. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar o outro. Isto é, não se deve nunca pensar na morte do outro. Certo. A morte do outro deve ser uma consequência, dando a prioridade à legítima defesa. Se fosse um efeito colateral. Um efeito colateral, aliás, não deveria nunca acontecer a morte de um outro, senão entraríamos no homicídio, certo? Né? Este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito, fala o catecismo, de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Quer dizer, o catecismo cita aí, por exemplo, essas pessoas que têm o dever, não só o direito, por exemplo, quando tem outras pessoas que dependem dela, um pai de família, por exemplo. Exato. É um desses exemplos, né, Sim, Padre Guido? sim, se uma pessoa vai matar um pai de família e ele se defende com armas e acaba causando a morte do agressor, isso é legítimo. É legítima defesa, exato. Gostaria de dizer que todos os estatutos das constituições do mundo devem reconhecer também este direito. Agora, o caso dos cristãos, mas, padre, eram cristãos e o cristão não usa as armas. Atenção, minha gente, não é bem assim, porque o uso da arma está garantido. Porque, repito, se não tivessem usado as armas, praticamente o governo teria acabado com eles. O número de mortes certamente seria muito maior. Sim, é interessante notar, Eric e meus amigos telespectadores, a expressão como se fosse um lema que circulava no México naqueles anos terríveis. Não podemos permitir que os ateus tirem a nossa liberdade. Olha só. É verdade que a tarefa de defender a nossa liberdade religiosa é um direito dado por Deus e devemos fazê-lo valer cada vez que ela for atacada. Puxa vida. Portanto, estava dentro da natureza daqueles cristãos a necessidade de mostrar claramente que estavam defendendo um credo. Não era um ideal econômico, digamos assim, não era uma disputa teológica ou jurídica, era um ideal de vida. E, portanto, eles lutaram para dizer, chega. Na verdade, como você assinou no outro bloco, o balanço foi horrível, né? 25 mil cristãos perderam a vida e 65 mil soldados do governo. Tivemos 90 mil pessoas dentro do México. Um pormenor, gente, no ano 1926, no México havia mais de 3 mil sacerdotes. Certo. 8 anos depois, no ano 1934, havia somente 340 padres. Nossa. Quer dizer, ou foram assassinados ou tiveram que fugir. Ou tiveram que fugir, exato. Olha só, minha gente, uma perseguição horrível que terminou somente porque chegou no governo um presidente que era católico. E logo em seguida, a primeira coisa que ele fez, acabou tirando aquelas restrições da Constituição contra a Igreja, né? E o primeiro passo foi aquela digamos, de chamar a atenção diante das demais autoridades, porque até aquelas concessões que tinham sido dadas à Igreja, digamos assim, não tinham absolutamente um grande valor. É bom lembrar, nesta altura, né, os 3 arranjos, digamos assim. Então, só deixar claro que o presidente católico que assumiu e que começou a diminuir, então, a perseguição, graças a Deus, é o Manuel Camacho.
né? Para o presidente Manuel Camacho, aí a coisa começou a ficar melhor. Mas antes ainda, no governo do Plutarco Elias Calles, que foi onde a coisa ficou feia, a gente falava no bloco anterior que houve uma tentativa de trégua. E teve 3 pontos que o governo disse que ia dar trégua para os cristãos. Acabou não cumprindo, como o Padre Guido disse. Quais eram esses 3 pontos, Padre Guido? O primeiro ponto era que os padres poderiam dar aula de catequese somente dentro da igreja. Quer dizer, nada de expressão de fé fora da igreja, só lá dentro. Nada. Segundo ponto, que a igreja recuperaria o direito de viver em suas propriedades, porque tinham sido até confiscados todos os bens da igreja. Novamente, poderia. E o terceiro, que o governo dava aos padres, às pessoas da hierarquia eclesiástica, o poder também de manifestar o seu parecer diante de uma eventual reforma da lei. Então colocou 3 pontos de trégua e esses 3 pontos não foram cumpridos. Não foram cumpridos. Aliás, teve uma traição, rompeu com essa trégua e diante do gesto dos cristãos de depositar as armas, eis que aí houve, sinceramente, um massacre que ficou tristemente famoso na história. Cristeiros ou cristiada é a mesma coisa, porque é conhecido tanto de uma maneira como de outra, né? Exato. Cristeiro se entende mais como pessoa, cristiada como guerra dos cristeiros. Ah, entendi. Sim. Bom, e foi nessa ocasião, por exemplo, que nós mostramos no bloco anterior, mas pedi para o Bruno repetir para a gente que o padre Miguel Pró, por exemplo, um jesuíta, né, foi tristemente assassinado, né? O padre Miguel Pró, jovem que era, foi assassinado, primeiro foi capturado, não teve jeito, e gritou aquela famosa frase quando os cristeiros eram assassinados, né? Qual foi o que ele gritou? Viva Cristo Rei, né? E dentro estava sorrindo ouvindo esta sua expressão, né, Eric, porque li a vida de padre oggi santo, né, Miguel Pró, e como ele conseguiu enganar o governo, celebrando missa nas casas, né, e tantas vezes até acontecia que de repente chegava alguém do governo, alguns soldados que queriam saber se o padre estava lá. E ele conseguia, em pouquíssimos segundos, tirar até os paramentos de sacerdote e apresentar-se como se fosse o dono da casa. Ah, entendi. Sim, inclusive a polícia que estava atrás dele não sabia que era ele, né? E notava até a gentileza deste homem. Mais de uma vez o padre Miguel Pró se encontrava em situações um pouquinho delicadas. Por exemplo, apresentava a casa onde ele morava. Ele não morava, estava celebrando a missa. Entendi. E queria mostrar, por exemplo, o quarto do casal. E às vezes abria a porta e era um banheiro. Nem ele conhecia aquela casa, entendi, né? Mas conseguiu enganar por vários meses a polícia. Só que depois ele foi preso, e um pormenor, foi preso ele e foi preso também o irmão dele. Mas o irmão dele digamos, teve ainda liberdade de ação, ao passo que o Ministério contra a Constituição acabou criando um processo sumário sem nenhuma defesa e o padre Miguel Pró foi fuzilado. E quando 3 dias depois foi celebrado o funeral de padre Miguel Pró, o caixão de padre Miguel Pró, fechado, foi como um altar sobre o qual o irmão dele, também sacerdote, celebrou a missa de corpo presente. Puxa vida, naquele famoso grito Viva Cristo Rei, né, que os cristeiros gritavam na hora da morte, também gritavam Viva a Virgem de Guadalupe, né, Padre Guido? Gente, nunca Nossa Senhora abandonou o povo do México, né? E, digamos a verdade, minha gente, que apesar deste período tristíssimo, o povo conseguiu conservar não somente uma grande fé, mas também uma grande devoção para com Nossa Senhora. Certamente. Sim. Além do padre Miguel Pró, também foram assassinados o padre Cristóbal Magalhães, canonizado, Cristóbal Magalhães santo, padre José Maria Robles, também santo da igreja, entre tantos outros padres e leigos. E especialmente, Padre Guido, queria que o senhor comentasse, então, chegando na reta final do nosso programa, de um menino, né? Recentemente, o Papa Francisco canonizou um garotinho de apenas 14 anos, né? Exato, né? No último dia 16 de outubro, que o Papa Francisco fez questão
de apresentar para a sociedade, minha gente, no mundo inteiro, este adolescente que se destacou desde criancinha como o coroinha. A gente, inclusive, está vendo uma imagem aí que provavelmente deve ser da primeira comunhão dele. Comunhão, sim. Tá aí, São exato. José Santos del Rio, deve ter talvez aí seus 10 aninhos, né? Nessa foto. Ele gostava muito do sacerdote, não perdia as aulas de catequese. E quando notou ao seu redor o que estava acontecendo, não pensou duas vezes em dar até a sua contribuição pessoal. Aliás, é belíssimo aquele episódio que aconteceu que, de repente, o cavalo de um general do Cristero, né, acabou sendo, digamos, vitimado pelas armas. Numa batalha? Sim, naquela guerra, e morreu o cavalo. Essa história do cavalo é interessante, que o senhor vai contar na sequência, porque me parece que quando o São José Santos del Rio pediu para entrar entre os cristeiros, falaram assim para ele: nossa, mas você é muito novo, você não tem dinheiro, você não tem jeito e nem idade para poder entrar numa batalha dessa. Ele falou assim: então faz o seguinte, eu fico cuidando dos cavalos. Exato. Né? Então ele já tinha essa ligação com os cavalos. Sim. Mas numa batalha, como o senhor estava contando, o chefe ali do grupo, uma espécie de general dos cristeiros, teve seu cavalo assassinado. Exato, foi assassinado e caiu. E o menino José não pensou duas vezes. E pegou o seu cavalo e deu para o general, dizendo: general, usa meu cavalo, estou contente de ficar mesmo diante do perigo do inimigo, mas você vai para frente nesta luta na qual eu acredito. E, na verdade, o general conseguiu até importantes vitórias naqueles momentos tão tristíssimos. O general se salvou. Sim, e o menino foi preso na hora. Entendi. Foi aí que ele foi capturado. Foi capturado. No começo foi colocado na cadeia, deixaram ele até sem comida. Não houve praticamente um processo, né, contra ele, mas foi tanto a raiva por ele ter dado o cavalo para o seu general, né? E que, querendo talvez, pensavam os soldados do governo, dar uma demonstração da autoridade ou do autoritarismo, e acabaram praticamente com a vida deste adolescente. E o martírio dele é famoso, né? Vamos contar já a história do martírio. Tem uma foto aí, Bruno, dele já depois desse período que ele entrou para os cristeiros, que a gente mostrou no início do programa. Tá aí, ó. Olha, ele ali conduzindo uma arma, jovenzinho, né? Morreu apenas com 14 anos. Provavelmente essa imagem pouco antes de ser capturado, batalhando pela igreja, pela liberdade daqueles cristãos, mas pela vida dele e dos seus outros companheiros ali, porque todos estariam a caminho do assassinato. Ô, Padre Guido, antes do senhor contar o episódio final, que é justamente do martírio dele, parece que ele entendia nessa história, né? Dizem os relatos que ele chegou a comunicar isso com os seus pais, uma possibilidade real de ir para o céu. Ele entendia dessa maneira, Padre Guido? Sim. Ele entendia aquilo que poderia ser uma oportunidade de uma maneira que ele fosse ganhar o céu? Sim. Inclusive, ele chegou até a escrever dentro da cadeia também uma cartinha para sua mamãe, exatamente com esta finalidade, de convencer a mamãe: olha, mamãe, brevemente nós nos encontraremos no céu. Eu sei que eu estou com os dias contados, mas vou ganhar a vitória final, né, com a minha morte, mas não tenho nenhum medo de enfrentar a morte, mesmo que seja violenta. Nós nos encontraremos na pátria do céu. Olha só. Olha, gente, é uma expressão de profunda fé que faz lembrar exatamente, digamos, o comportamento dos mártires na hora da doação total da vida. Falava há poucos instantes da menina brasileira Albertina Beckenbrock. Ela também, ao invés de perder a sua virgindade, mesmo diante do sangue que lhe saía do corpo, do pescoço, ele foi cortado, ele gritava: não faça isso, é pecado, Deus não quer. Olha. Parecido com a famosa história também de Maria Goretti. Maria Goretti? É. Maria Goretti também, né, que gritava e disse várias vezes: não, Deus está vendo, não quero pecar. Olha, criança, Maria Goretti com 12 anos, como também Albertina, e este menino não tinha ainda completado os 15 anos. Olha só, e na parte final dessa história, né, entre os inimigos
dos cristeiros, inimigos da igreja, aqueles que matavam os cristeiros, tinham um costume, já isso repetido até em outros momentos da história, por exemplo, no nazismo, também isso era comum lá na época, na perseguição nazista, né, na Europa, mostrar a vala aonde aquele sujeito ia morrer e ia ser enterrado. Então, muitas vezes, eles eram conduzidos até um buraco, né, uma vala aberta, aonde ali seria fuzilado e depois ele ia morrer. O São José Santos del Rio, o menino José Santos del Rio, foi conduzido por uma dessas valas aonde ele seria morto. Né? É claro que tentaram que ele negasse a fé dele, zombaram de Nossa Senhora diante dele e ele permanecia firme, claro, com medo, assustado, com saudade da família, mas permanecia firme. Agora, Padre Guido, teve um requinte de crueldade aí. Né? À medida que ele foi conduzido por muitos quilômetros até chegar na vala onde ele foi assassinado, o que fizeram com ele? Tiraram, palavra simples, tiraram a pele, né, da sola do pé. A sola do pé dele? Sim. E foi forçado a caminhar, parece com quase 2 quilômetros, né? Imagina que dor, hein, Padre Guido? Imagina, né, cuidado. E ele não gritou, né, pela dor. Né? Talvez talvez não, está confirmado que ele também uniu-se ao grito de Jesus, viva Cristo Rei, certo? E teve esta morte assim, gente. Ele foi levado por muito caminho e deu a sua vida. Depois foi fuzilado no final, né? E enterrado exatamente naquela vala. Puxa também vida. nele. Ele teve que caminhar, então, sem a sola do pé, arrancaram a pele do pé dele, dos 2 pés, e ele foi caminhado até a vala onde ele foi assassinado. Existe um relicário famoso lá no México, parece que é o corpo dele incorrupto, mas não é, é uma relíquia. É um corpo de cera, onde tem relíquias do São José Santos del Rio. A gente até teve uma oportunidade que o Papa Bento XVI foi lá visitar esse santuário. Aliás, foi o Papa Bento XVI que beatificou o primeiro São José Santos del Rio. E recentemente, agora, o Papa Francisco canonizou, né? É famoso esse relicário lá no México, onde tem essa... As pessoas pensam que é o corpo dele, mas é um relicário, né? Relicário, exato. Mas a canonização feita pelo Papa Francisco adquire também um significado profundo, estamos dentro do contexto do ano da misericórdia, do jubileu extraordinário da misericórdia, né? Porque ele nunca reclamou até dos soldados, soube perdoar os seus carrascos, exatamente pensando aquele perdão que Jesus deu também na cruz, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo, né? E teve a coragem, né, de enfrentar o martírio glorioso. Padre Guido, a gente está encerrando o nosso programa Eclésia de hoje, né? Lembrando que a gente convida todos os nossos amigos telespectadores a ficar ligadinho com a gente agora no domingo, né? Espalhar essa notícia, né? O programa Eclésia agora sempre aos domingos, a partir das 19 horas. Semana que vem é a festa de Cristo Rei, né? Está terminando oficialmente o ano da misericórdia. Eu queria que o senhor fizesse um comentário, Padre Guido, não só, né, sobre o encerramento do ano da misericórdia nesse momento, mas também a igreja continua sendo perseguida. Sim. Porque, por exemplo, em países como Marrocos, por exemplo, a própria Coreia do Norte, né, que tem um regime comunista radical, mata muitos cristãos, enfim, sem dizer do problema do Estado Islâmico, né, na Síria, no Iraque, perseguindo, matando tanta gente, entre essas pessoas também cristãos. Quer dizer, a coisa não está feia e o ano da misericórdia está encerrando. E como a gente pode viver bem esses últimos dias aí, Padre Guido, do ano da misericórdia? Gente, domingo nós ouvimos Jesus apresentando as 9 bem-aventuranças. Quando Jesus chama por 9 vezes bem-aventurada aquelas pessoas que sofrem qualquer tipo de situação triste, né? Porque grande será a nossa recompensa no céu. Isto é o gesto deste jovem, deste menino José Sánchez del Rio, como também os ventos contrários que sopram na igreja devem para fortalecer a nossa fé. Nunca devemos desistir de manifestar com alegria o nosso credo, mesmo com sofrimento, porque Jesus dá o exemplo, mas é Ele mesmo que diz, eu venci o mundo.
Fácil não disse que seria, né, Padre Guido? Não, sempre promete. Olha, até quando Jesus mandou os apóstolos, falou bem claro, né? Sereis ofendidos, sereis entregues aos tribunais, etc., né? Mas fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Esta garantia da presença dele é a garantia do nosso futuro completamente bem-sucedido, né? E, Padre Guido, e aqui no programa a gente conversa bastante sobre a doutrina da igreja, sobre a história da igreja, como a gente fez hoje, mas não é só questão de história, por conhecer a história, é para apresentar testemunhos mesmo de fé. Você pode pedir a intercessão desse garoto que está no céu, São José Sanches del Rio, esse garotinho que sofreu tanto lá com esse episódio da cristiada, esse menino cristeiro, como o São Miguel Pró, né, que também foi assassinado, tantos outros santos que viveram esse período, então, e foram martirizados lá nesse episódio da cristiada. Você pode também, inclusive, rezar e pedir intercessão nos momentos de dificuldade desses grandes homens de Deus e da igreja. Padre Guido, o senhor pode nos dar a bênção para encerrar, por gentileza? Certo, bênção, um abraço para todos, mas em especial para a família Seu Adalberto e Dona Ladi Gambolonga de Criciúma, e também para a Dona Carla e o Duarte de Passos, que não perdem nenhum dos nossos programas. Para todos vocês, prezados amigos telespectadores, a minha bênção sacerdotal, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Obrigado por você estar com a gente também nesse novo horário, que é o domingo agora, no programa Eclésia. Como você pode perceber, agora vai horas domingos. A gente começa às 19 horas, todo domingo agora às 19 horas, o programa Eclésia. Claro, vamos continuar com a nossa série de catequeses, falaremos sobre muitos temas interessantes, temas bíblicos. O Padre Guido sempre traz aqui para a gente um tema bíblico interessante, porque é a área dele, ele é doutor em Bíblia. Todos os programas que aqui exibimos continuam disponíveis lá no site, né? Os programas antigos e esses novos, dessa nova série, também continuam todos exibidos lá, disponíveis lá no site para que você possa assistir, tá? Lá no site do portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, né? /eclésia, que é o nome do nosso programa. Lembrando que Eclésia tem 2 Cs, 2 letras C. Programa Eclésia, então você pode encontrar e assistir, divulgar os nossos vídeos, né? Também você pode comunicar com a gente através do e-mail no eclésia@rs21.com.br. Continua aqui o nosso canal de comunicação, você pode mandar dúvidas, o Padre Guido responde durante a semana nesse e-mail, seja dúvidas relacionadas ao tema que aqui abordamos ou até outros assuntos, tá certo? Então, foi uma alegria estar com vocês também nesse domingo. A gente se encontra no domingo que vem, se Deus quiser, com um tema bem interessante. Eu espero vocês. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.